Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre essas novas variantes do SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus que causa a Covid-19. Vejam, as mutações, principalmente das doenças causadas por vírus, durante as epidemias, são muito comuns. Os vírus, ao se multiplicarem, e vamos lembrar, os vírus não são seres vivos, eles precisam de uma célula para poderem se multiplicar. Então, a partir do momento que eles invadem as células e começam a se multiplicar, começam a ocorrer alguns erros durante essa multiplicação, erros do seu material genético, consequência alterações do seu material genético. Consequentemente, algumas dessas mutações são benéficas do ponto de vista do vírus ter melhor capacidade nessa multiplicação, melhor aderência aos receptores celulares por onde o vírus penetra dentro da célula, mas outras são muito ruins para o vírus e, consequentemente, ele desaparece, ele não consegue manter a sua atividade. Então, vejam, essas mutações são imprevisíveis. Elas podem ser para facilitar a evolução, a multiplicação do vírus e outras não. O que aconteceu em relação a esse novo coronavírus? Então, a partir de setembro, começaram a ser descritas, inicialmente na Inglaterra e depois em outros países do mundo, diversas mutações. E isso é esperado, porque o vírus, quando ele vai se multiplicando, isso ocorre mesmo. Entretanto, essas mutações que começaram a ser descritas foram muito significativas. Pra vocês terem um cálculo, cerca de 23 mutações foram identificadas nesse coronavírus. Entretanto, a maior parte delas não aumentam a sua transmissibilidade ou sua agressividade, não piora a evolução das doenças, nada disso. A maioria são erros que ocorrem de material genético durante a multiplicação que não trazem qualquer consequência. Mas especialmente essas mutações e essas variantes que foram identificadas na Inglaterra, eles observaram que ao sequenciar esses vírus, viram que realmente a transmissibilidade desses vírus, dessas linhagens, dessas variantes, determinavam uma maior facilidade de transmissão. Isso porque o vírus consegue se aderir melhor, melhora a capacidade de adesão ao receptor celular, que é aquele receptor que é o chamado AC2, que é uma enzima de conversão da angiotensina que está na célula, e é exatamente o sítio de ligação do vírus. Se viu que grande parte dessas mutações que alteraram essa sua característica ocorriam nessas espículas, que a gente chama de spike, que é exatamente o local de ligação com o receptor celular. E aparentemente essa mutação foi benéfica para o vírus, ela conseguiu ter uma melhor adesão a esse receptor. Isso foi tão importante que cerca de 2, 3 semanas depois da identificação dessa mutação, começou a ser colhidos vírus sequenciados e vendo a característica, cerca de 60%, 70% das infecções na Inglaterra já eram decorrentes dessa nova variante. Bom, isso também foi descrito na África do Sul, foi descrito em outros países, inclusive no Brasil também já foi descrito essa mutação muito parecida, semelhante a essa cepa da Inglaterra. Então, provavelmente, do ponto de vista epidemiológico, tinha um elo epidemiológico entre as pessoas que você identificou o vírus, tinham algum elo com parentes na Inglaterra, ou que tinham viajado, ou tiveram contato com outras pessoas que tinham vindo da Inglaterra, o que mostra a facilidade
exatamente dentro do mundo globalizado, a facilidade de transmissão desse vírus e, consequentemente, a ampliação dessa infecção. Então, é esperado que realmente os vírus melhor adaptados, né, aqueles que com mais facilidade de aderência ao receptor, eles podem ser que realmente eles se destaquem e se tornem os agentes mais importantes nessa pandemia. Muito bem. Qual o reflexo disso, né? O que isso importa na pandemia desse novo coronavírus? Quer dizer, esse vírus, aparentemente, essas variantes, aparentemente, se capacitaram melhor para a transmissão. Eles produzem uma doença mais grave? Até o momento não existe nenhuma evidência que essa mutação pode ter determinado uma piora da gravidade nos pacientes que adquirem esse vírus. Terceiro, isso tem algum impacto em relação às vacinas? Essa é uma preocupação, né? Porque se o vírus altera as suas características de ligação, será que eles vão fugir da nossa resposta imunológica, né? Dos anticorpos que são produzidos através da imunização? Quando você aplica a vacina, você produz anticorpos, será que eles vão fugir dessa situação? Aparentemente também não. Já saiu um estudo recente avaliando esse impacto com algumas vacinas, as vacinas de RNA mensageiro da Pfizer, e que mostrou que realmente, em laboratório, que os anticorpos produzidos, eles conseguem também bloquear essa nova variante. Então, óbvio que a gente vai precisar esperar um pouco mais, entender um pouquinho mais o papel dessas mutações. Não dá para a gente saber se esse vírus, no futuro, será próximo do que ocorreu com as mutações do vírus da influenza, da gripe, por exemplo. Vocês sabem que todos os anos precisamos tomar uma vacina para a gripe. Por quê? Porque o vírus sofre mutação e aí você identifica esses vírus que sofreram essa mutação e você faz uma nova vacina que contenha esses vírus que já tiveram essas mutações, para aumentar a resposta do organismo, para facilitar a resposta do organismo contra o vírus que está circulando. Será que isso ocorrerá com esse novo coronavírus? Isto é, a gente precisará ser vacinado anualmente? Nós não temos ainda essas respostas, né? Certamente, o que temos hoje é um avanço enorme, porque, veja, no passado a gente identificava essas mutações meses, anos depois delas ocorrerem. Hoje, praticamente, a gente já está identificando em tempo real. Isso é ciência, né? Isso é pesquisa e é muito importante que a gente consiga sequenciar esses vírus, identificar as mutações, porque a partir do momento que isso possa, eventualmente, ter algum impacto na vacina, você já altera a vacina para essa mutação e, consequentemente, você fará uma vacina que tenha uma melhor eficácia contra o vírus. Então, isso é muito importante a gente entender e valorizar isso, estimular a pesquisa nesse sentido, para que realmente a gente aumente o sequenciamento do vírus para entender exatamente quais são as cepas que estão circulando na comunidade. Isso é extremamente importante para que a gente realmente tenha um futuro melhor. Até que a gente consiga ter a vacinação, já uma grande parte da população vacinada, as recomendações são as mesmas, né? Evitar as aglomerações, evitar ir em festas, comemorações, confraternizações. Não é época para isso, né? Vamos esperar a vacina, ter uma parte da população vacinada, sempre a utilização de máscara no convívio com as pessoas, manter os ambientes bem arejados, com uma boa circulação do ar e a higiene das mãos para evitar exatamente a transmissão desse coronavírus, que certamente a gente ainda vai conviver um bom tempo com eles.
A vacina é um adicional muito significativo contra a pandemia, mas certamente isso vai ainda persistir por um bom período. Obrigado.